E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de convidá-los a uma reflexão que diz respeito à outra ponta do processo ensino-aprendizagem. Quando eu faço os meus vídeos aqui, e a maioria dos questionamentos são dirigidos para essa ponta, a gente fala assim sobre o início do processo. Início do processo. Como é que a gente faz para iniciar, como é que a gente vence o medo inicial, até uma certa aquafobia, né? Aquela coisa toda, quanto tempo eu vou levar para atingir os primeiros nados, conseguir fazer os primeiros nados, essa coisa toda. Mas e o outro lado? E a outra ponta? Quando é que os nados, quando é que as técnicas dos nados em um nadador ficam prontas? Quando? Né? Quanto tempo leva para a gente consolidar uma técnica que a gente possa chamar de perfeita ou quase perfeita? Já pensaram nisso? Bom, é claro que se o nadador achar que tá bom assim do jeito que tá e ele quer ficar desse jeito, esse processo se encerra quando ele quiser. Inclusive muitos nadadores fazem isso sem sequer ter aprendido os 4 nados. Tem nadador adulto está fazendo natação por razões de indicação médica, alguma coisa e tal, aprende os nados alternados e fala, para mim está muito bom, quero parar por aqui. E pode fazer isso, pode fazer. Quer dizer, um nadador, no momento que ele quiser, ele pode falar, não, o que eu aprendi de parte técnica até agora está ok. Isso ele pode ter 1, 2 anos de natação, pode ter 4, 5 anos de natação, 10 anos de natação, pode ter quanto tempo ele quiser. Agora, vamos imaginar um nadador criterioso e detalhista, um nadador que não precisa nem ser profissional, mas que mesmo do ponto de vista amador, gosta das competições, quer ir continuar competindo, não só nas categorias iniciais, mas depois nas categorias master, quer continuar nadando, né, se dedicando a isso, prova em piscina, prova em águas abertas e tal. Quando é que o nado dele está pronto? Quando é que fica prontinho a parte técnica? Pois é, eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem resposta mais difícil do que essa, não tem. Não tem, porque existe uma grande quantidade de fatores que podem influir na parte técnica do nadador, quando, como eu disse, esse nadador é criterioso, detalhista, preocupado com a técnica de fato, e ele quer continuar nadando com um bom nível de performance. São muitos os fatores que entram em jogo. Eu listei alguns deles aqui, para depois de falar deles eu vou dar para vocês a minha conclusão. Vamos ver se vocês concordam comigo. A primeira coisa que pode acontecer é o seguinte, a primeira coisa que ocorre é que os detalhes pequenos, os filigranas de alguns nados, principalmente os nados mais técnicos, demoram muitos anos para serem assimilados, viu? Para serem conquistados, uma pernada de peito correta e tal, principalmente nos nados mais técnicos, borboleta e peito. Detalhes desses dois nados, e se o nadador for mais jovem, for ainda adolescente e tal, detalhes pequenos, né, dorsiflexão, posicionamento correto dos pés, aquele movimento de empurre junto, assim, movimento de golfinhada, bem coordenado com os movimentos de braço e bem sequenciado com aquela puxada do borboleta para fazer a respiração, uma respiração bem encaixadinha. Tudo isso demora muitos anos para serem conquistados, primeiramente, e fixados. Já fiz vídeo a respeito disso, né? E fixados depois pelo nadador. Muitos anos, muitos anos. Então essa é a primeira coisa, não é de uma hora para outra que se faz isso. A segunda coisa é que muitos desses detalhes, quando você está chegando no alto nível, quando o nadador já está federado, inclusive, está disputando campeonatos master, há campeonatos masters regionais e mundiais até, que o nadador está fazendo esse tipo de coisa, e muitas vezes essa técnica tem que ser adaptada às características pessoais do nadador, ao seu nível de força, ao seu somatotipo,
o seu comprimento de braços, né, a sua estatura, comprimento de braços, certas características pessoais dele. Então, muitas vezes no alto nível, quando a gente está finalizando os nados, muitas vezes a gente faz pequenas adaptações individuais que só servem para aquele nadador, não serve para nenhum outro, e que a gente tem que fazer essas pequenas adaptações. É o que a gente chama de estilo. Eu fiz um vídeo aqui há muitos anos, procurem aqui, técnica, estilo e erro. A diferença desses três conceitos. O que é técnica, o que é estilo? Estilo é alguma coisa pessoal do nadador, é uma leitura pessoal que ele faz da técnica básica do nado, seja ele qual for. Então, muitas vezes, quando a gente está consolidando esses últimos detalhezinhos que eu falei, muitas vezes a gente tem que fazer certas adaptações, uma puxada um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fechada, a mão um pouquinho mais pronada, um pouquinho mais supinada, né? Os pés na golfinhada bem unidinhos ou ligeiramente afastadinhos, né? Que fica mais confortável. Então a gente busca muitas vezes essa adaptação individual para consolidar o que a gente chama de estilo. Esse é outro fator que interfere na consolidação dos nados. Outro fator que vai fazer a coisa demorar mais, porque muitas vezes a busca desse estilo, a busca e a consolidação desse estilo levam meses, às vezes anos para fazer. Outra coisa que acontece é que o processo de envelhecimento é cruel, né? E pega os nadadores. Uma coisa é um nadador de 17, 18 anos. Outra coisa é um nadador de 25, 28 anos. No alto nível, isso é muito diferente. E ainda mais um nadador de 30, 30 e poucos anos, como o nosso Nicolas Santos, a sueca Sarah Jongström e outros nadadores que a gente tem visto aí, que nadam em nível internacional, com 30, 31, 32 e vai embora, é diferente. E esse processo de envelhecimento faz com que as estruturas envelheçam e alterem um pouquinho as suas características, e muitas vezes o treinamento tem que se adaptar a esse envelhecimento, já há toda uma tecnologia, já há toda uma metodologia de treinamento para esses nadadores mais longevos. Inclusive a parte técnica, muitas vezes eles têm que fazer pequenas adaptações na parte técnica para que a técnica deles seja eficiente, sem que exija o mesmo nível de aplicação de força, o mesmo nível de mobilização de velocidade que eles conseguiam fazer quando tinham 18, 20 aninhos. Então, muitas vezes, nesse processo de envelhecimento, o nadador tem que fazer pequenas alterações e pequenas adaptações na parte técnica para continuar tirando o melhor de si mesmo. Então, ele precisa levar isso em conta, esse processo de envelhecimento. Esse é outro fator que pode influir também na consolidação dos nados. Outra coisa que pode acontecer é que novos movimentos e novas técnicas estão sempre sendo testados, estão sempre sendo experimentados. Não é uma coisa tão comum, mas acontece. A recuperação da braçada do peito daquela nadadora Rebecca Soney era uma recuperação totalmente diferente. Muita gente tentou fazer aquela recuperação reta, ela puxava e fazia uma recuperação do lado do peito reta, ela não juntava e voltava, ela fazia a puxada e já voltava em triângulo, assim, era uma recuperação muito diferente, né? O nado borboleta com respiração lateral, eu já citei aqui algumas vezes, até hoje tem gente que tenta fazer isso, quer dizer, então existem certas experimentações que têm sido feitas, né? Agora com o advento das piscinas curtas, muita gente fazendo aquele crawl catavento com o braço reto, sem fazer elevação do cotovelo, né? Enfim, existem muitas modificações que precisam ser feitas em função de novas experimentações que têm sido feitas. Os nadadores, atletas em geral, gostam de experimentar coisas novas e tirar coelhos da cartola, mas pode acontecer esse tipo de coisa, né? Então, você tem que estar pronto para... Você está lá nadando, acostumado com a sua técnica e tal, e de repente aparece uma técnica diferente, você experimenta, vai que para você se encaixa bem. Vai que isso é uma coisa que vai agregar, vai somar no seu estilo pessoal, que eu já falei. Então pode acontecer isso, então você tem que estar pronto para fazer essa investigação, né? Essa experimentação motora com o seu próprio movimento, com o seu próprio nado, com a sua própria técnica. Outra coisa que pode acontecer é mudanças na regra. A regra pode mudar e permitir coisas que antes eram proibidas.
e vice-versa, proibir coisas que antes eram permitidas, né? O nado peito, eu me lembro da época que submergir a cabeça completamente era proibido, não podia, não podia. E agora pode. Então os nadadores tiveram que fazer uma alteração na sua forma de nadar, na sua técnica. Os blocos antigamente não tinham anteparo para as saídas de fora. Os blocos antigamente não tinham aquele implemento para a saída do nado costas. Muitos nadadores saíam com o pé um pouco mais em cima, outro pé um pouco mais embaixo na saída do costas. Agora tem a régua desse implemento, eles têm que colocar os dois pés unidos, tanto o pé de apoio como o pé que não é de apoio. Isso muda as coisas. Para um nadador que está procurando tirar o melhor de si, isso muda as coisas. Então mudanças na regra podem permitir ou proibir coisas que ele já faz, e ele vai ter que estar reaprendendo, ele vai ter que estar modificando, adaptando a sua técnica às novas condições que a regra colocou, né? Outra coisa que pode acontecer, lesões. O indivíduo pode ter uma lesão grave, o indivíduo pode ter uma lesão crônica, daquela que não sara nunca, fazer muitas vezes cirurgias. Nosso nadador Bruno Fratos está com o ombro agora que não deixa ele em paz, né? E outros nadadores, assim, que o próprio Adam Peaty, grande nadador de peito, fez umas cirurgias, parece que está recuperado, fez uns resultados bons, andou fazendo uns resultados bons, deve agora ir para Paris e deve dar trabalho lá, deve dar trabalho. Todo mundo achou que ele estava meio que em fim de carreira, acabado, não tá não. Então, cirurgias reparadoras de lesões cirurgias reparadoras de lesões agudas, né? Uma ruptura muscular, uma coisa que aconteça do gênero assim, podem demandar uma mudança de técnica. O nadador tem que adaptar a sua técnica, porque há movimentos que antes ele conseguia fazer, movimentos mais solicitantes da articulação, dos ligamentos, dessas estruturas paraarticulares que a gente chama, né? Pode acontecer alguma coisa assim, ele tem que fazer uma modificação da técnica para poder se adaptar e continuar tirando, como eu disse, sempre tenho dito aqui, o melhor de si, né? Continuar fazendo o melhor dos seus tempos na nova condição. Ele é um cara agora pós-lesão de ombro, sei lá, pós-lesão de quadril, acontece alguma coisa do gênero. A própria Sarah Johnstone, né? Nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio, ela foi nadar em condições mais ou menos, levou um tombo patinando, quebrou o cotovelo, quebrou alguma coisa assim, teve que colocar pino, teve que até fazer umas coisas assim. Pode acontecer umas coisas assim. E uma outra coisa, o sétimo item que eu pus aqui, né? Olha quanta coisa pode acontecer. É que o nadador pode migrar de prova. Ele pode, no começo, ser um velocista e depois migra para uma provas de meio fundo e fundo. Pode acontecer. Provas um pouco mais longas. Pode acontecer o inverso. Ele era um nadador de provas um pouco mais longas e de repente quer fazer provas mais curtas. Agora, principalmente, como eu falei, com o advento das piscinas curtas, piscinas de 25 metros, onde se o nadador tiver uma boa virada e um bom nado submerso, isso ajuda muito. E o nadador não precisa se esforçar tanto no nado em si. Então, então ele pode melhorar a sua técnica não do nado, mas da sua virada e do nado submerso. Então ele tem que se adaptar, ele mudou. E a mudança de prova pode ser tão grande que ele muda de meio. Ele está na piscina, ele pode ir para águas abertas. Existem nadadores, que nem aquele italiano, Paltrinieri, que chegam a nadar as duas provas na mesma competição, né? Faz um 1.500 metros em piscina e vai fazer provas de águas abertas, 10 mil. Né? Pode acontecer. Mas o nadador pode de águas de piscina, águas fechadas para águas abertas e vice-versa. Isso muda a sua técnica também, isso altera a sua técnica, né? Então ele precisa estar pronto para isso. Então veja quanta coisa pode acontecer para atrapalhar o nadador na hora dele falar, não, minha técnica é essa, eu não vou mais mexer, agora eu vou só treinar a parte física, né? A parte aeróbica, a parte de velocidade, explosão, mas a técnica eu não vou mais mexer. Quanta coisa pode acontecer. E isso me levou a desenvolver uma tese de que o nadador nunca está pronto.
nadador nunca deve se considerar pronto, ele sempre deve estar aberto ao aprendizado. Não vem com essa história de que cachorro velho não aprende truque novo, né? Tem um ditado aí. Não vem com essa história não, nós não somos cachorro, nós somos nadadores. E todo atleta tem que estar pronto para aprender coisas novas, né? Tem que estar pronto para se adaptar às novas condições, seja as condições do seu corpo, seja as condições do meio, sejam que condições forem, condições das regras, as regras que regem o esporte que ele pratica. Então, seja como for, o nadador tem que estar pronto para fazer esse tipo de coisa. Então, o nadador nunca deve se considerar pronto, nunca deve se considerar pronto. Sempre está em constante transformação, sempre buscando o melhor de si, aquele estilo que é mais eficiente, que vai trazer os melhores resultados para si. E se ele nunca está pronto, vem casadinho com esse conceito, o conceito da importância do seu técnico. O nadador, seja de que idade for, com a carreira que for, com o número de medalhas que for, ele sempre deve respeitar, ouvir, obedecer ao seu técnico. Eu tenho visto muitos nadadores medalhados, nadadores tarimbados, nadadores para lá dos 30 anos. A gente assiste vídeo deles, vídeos assim de treinamento, etc, etc. O técnico falando sobre nado e ele ouvindo, prestando atenção. Olha, eu não quero que você faça mais assim. Faz assim com o braço, faz assim. Às vezes o nadador tem 2, 3 Olimpíadas nas costas. E o técnico está falando, não faz o braço assim não, faz assim. Parece eu aqui falando com as minhas crianças, né? Olha o braço, cuidado, faz assim não, faz assim. E o técnico falando com um nadador experiente, um nadador de renome mundial. Então eu percebi que o nadador cultua a figura do seu técnico. Eu conto a história daquele nadador australiano Ian Thorpe, né? Que depois de Sydney 2000, ele se desligou do seu técnico australiano, foi para os Estados Unidos e trocou de técnico. Ele ganhou várias medalhas em Sydney, várias. Era um fenômeno mundial já. E ele foi para os Estados Unidos treinar com o técnico. Eu já contei essa história aqui. Então o nadador nunca está pronto, nunca está pronto. Tem que estar sempre pronto a aprender coisas novas e ouvir o seu técnico, novas variáveis, né? E tá sempre pronto a aprender e a melhorar. Esse é o conceito que eu recomendo que todo nadador desenvolva, viu? Seja você jovem, criança, adolescente e tal, sempre pronto a aprender o novo, sempre pronto a aprender o novo. Eu quando eu estava preparando esse vídeo, eu me lembrei, uma vez eu li um texto sobre os pintores de quadro, pintor. E dizem que alguns pintores sofrem de uma angústia muito grande na hora de finalizar o quadro. O quadro nunca está pronto. Tem pintor que faz o quadro, parece que está tudo bonitinho, tudo prontinho. Aí ele põe um pano por cima, ele volta dali a 2, 3 semanas, levanta, aí ele mexe mais um pouquinho, melhora mais um pouquinho. Aí volta lá, mexe mais um pouquinho, está sempre mexendo, sempre mais mexendo. O marchand dele está querendo pôr o quadro à venda, está querendo anunciar uma nova obra dele, e ele está, não, peraí, mas ainda não está pronto, peraí, ele vai lá e mexe mais um pouquinho, mexe mais um pouquinho. O artista mexendo na sua obra. Nesse sentido, a gente pode dizer que o nadador é um artista, mexendo no seu estilo, né? Mexendo na sua obra que o seu corpo desenvolve quando ele nada, mexendo na sua obra. Nadador deve ter sempre essa angústia, essa busca pela perfeição que é incansável. Eu já vi nadadores que desenvolveram essa busca até se aposentar. Só termina quando se aposenta e vira comentarista de televisão. Tá bom? Essa era a reflexão que eu queria deixar com vocês aí. Gente que é nadador, gente que é amante da natação. Se vocês acompanharem entrevistas, reportagens sobre a vida dos grandes atletas, vocês vão esbarrar com esses conceitos que eu falei aqui. Tá certo? Se você gostou, deixa um like aqui. Gostou mesmo? Triplo C. Curte, compartilha e comenta. Qualquer dessas interações, muito importante, ajuda a gente a qualificar o nosso vídeo. O algoritmo vai ver que o vídeo está sendo qualificado, tem interação e vai distribuir melhor nosso vídeo. E a gente vai chegar ao nosso canal aqui, os nossos vídeos, nosso trabalho para mais gente, tá? E continue mandando para cá as suas sugestões, porque você já sabe que aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!